foi o valor do abatimento, ou quanti minores, a quantia que você quer que o quê? Que diminua no preço. Agora, cuidado, se você for pedir a redibição da coisa, o desfazimento do negócio, o próprio nome já está dizendo, redibição da coisa, a ação é a ação redibitória. Ambas, tanto a estimatória quanto a redibitória, são espécies de ações edilícias, mas vejam, com objetivos distintos, com objetivos diferentes, ok? Aí vem a indagação. André, ok, posso entrar com uma ou com outra e já entendi, eu sou livre para escolher uma delas. Agora, qual é o prazo que eu tenho para reclamar? E aí, meus amigos, qual é o prazo que o adquirente tem para reclamar do vício redibitório? O Código Civil, ele divide os prazos de duas formas. Primeiro, com a indagação, se você está reclamando de um bem móvel ou de um bem imóvel. Então, olha só que interessante. Primeiro elemento que você tem que verificar para saber qual é o prazo para reclamar. O bem é móvel ou imóvel? Então, por exemplo, você está reclamando de um apartamento, de uma casa que você adquiriu, ou você está reclamando, por exemplo, de um automóvel, de uma moto, de um eletrodoméstico? Móvel ou imóvel? Segundo ponto que você deve considerar, o vício é de fácil constatação ou de difícil constatação? Vício de fácil constatação é aquele imediatamente percebido pelo adquirente quando ele entra em contato material com a coisa. Professor, não entendi. O que é um vício de fácil constatação? Meus amigos, vício de fácil constatação é aquele que você percebe imediatamente após a tradição do bem. Então, vejo que normalmente eu posso ter tanto uma entrega do bem logo no momento que eu estou formalizando o contrato, como pode ser em momento posterior. A tradição ela pode estar separada da conclusão do contrato. É muito comum, por exemplo, estou fazendo a compra e venda do automóvel da minha vizinha. Eu assinei aqui, ó, a compra e venda do automóvel. Mas que momento que ela me entregou a chave? Ah, ela me entregou só na outra semana. Então, vejam, o que é um vício de fácil constatação? É aquele que eu percebo imediatamente no momento que eu tomo contato com a coisa. Ela foi lá e me entregou o automóvel, peguei as chaves hoje, fui dar a primeira volta no automóvel. Pô, imediatamente percebi que o automóvel estava com o motor fundido. E se for difícil constatação? Se for vício de difícil constatação, ele demorará para ser percebido. Ou seja, no contato inicial com o bem, eu não irei perceber o defeito. Somente o uso reiterado do bem é que irá demonstrar. Observe que pode ser o mesmo exemplo do automóvel com motor fundido. Só que na fase de constatação, eu percebo após pouco uso. Às vezes, me dando uma volta, primeira volta no quarteirão. Difícil constatação, exigirá, não é mesmo, um uso um pouco mais prolongado do bem para que possa ser percebido o defeito. Agora, olha só que interessante. Você tem que conjugar esses dois fatores. É bem móvel ou imóvel, fácil constatação ou difícil constatação para determinar o prazo. Vamos lá? Então, vamos ver quais são os prazos? Se o bem for móvel e o vício for de fácil constatação, o Código Civil estabelece um prazo de 30 dias para que o adquirente reclame. Então, estão anotando aí, ó? Vamos lá? Vou repetir. Se o bem for móvel e o vício for de fácil constatação, o prazo é de 30 dias para o adquirente reclamar. Ele vai contar esse prazo do quê? Não é da assinatura do contrato, é da tradição do bem, que no momento que ele recebeu o bem, começa a contar os 30 dias, ok? André, e se o vício for de difícil constatação no bem móvel? Se o bem for móvel e o vício for de difícil constatação, o prazo é de 180 dias para reclamar. Aumenta consideravelmente o prazo, não é mesmo? Agora, e se o bem for imóvel? Se o bem for imóvel, o legislador não estabeleceu diferença entre o prazo de fácil constatação ou de difícil constatação. Tanto para fácil constatação como para difícil constatação, o legislador estabeleceu o prazo de apenas 1 ano. É um prazo que a gente pode considerar até de uma forma exígua. Imagina um apartamento que tem um problema estrutural, uma casa que tem um problema estrutural. Dependendo do trabalho que for feito na parede para disfarçar esse problema, talvez passe esse prazo de 1 ano sem que o adquirente perceba. Mas foi esse o prazo estabelecido pelo Código Civil 2002. Bem imóvel, seja fácil ou difícil constatação, o prazo é de 1 ano. No nosso próximo bloco, iremos responder as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. Vamos lá? Neste segundo bloco,
iremos responder as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. Lembrando sempre que você aí que gosta de assistir os nossos programas na TV Justiça, pode mandar a sua dúvida, pode mandar inclusive a sua sugestão para um próximo programa no seguinte e-mail, profinal@lfg.com.br. Não deixe também de acessar o nosso site www.lfg.com.br. Vamos agora às perguntas da nossa aula de hoje. Professor, qual é a diferença entre o vício redibitório e vícios sociais? Olha só, questão interessantíssima essa, hein? Aliás, a gente poderia até abranger um pouco mais aí na nossa resposta com relação a essa pergunta. O colega perguntou qual a diferença entre os vícios redibitórios e os vícios sociais. Vícios sociais, na verdade, são uma espécie do quê? São espécies de vícios do negócio jurídico. Quando a gente estuda a matéria de teoria geral do negócio jurídico, que já foi inclusive objeto aqui de programa nosso aqui na prova final, aqui na TV Justiça, quando a gente estuda os vícios do negócio jurídico, eles são de 2 espécies. Nós temos os vícios da vontade e do consentimento e os vícios sociais. Mas veja, tanto os vícios da vontade e do consentimento como os vícios sociais são espécies de negócio jurídico, de vício do negócio jurídico, que não se confundem com o quê? Com os denominados vícios redibitórios, que é objeto do nosso programa aqui hoje. E qual é a diferença, professor? Os vícios do negócio jurídico, e essa é uma expressão genérica, não é mesmo? Eles atingem a vontade da pessoa. O defeito não está no objeto. Nos vícios do negócio jurídico, o defeito está na vontade. Nos vícios da vontade, o defeito está especificamente na formação da vontade. Nos vícios sociais, o defeito está na manifestação da vontade. Então, olha só que interessante. Não importa qual é o tipo de vício do negócio jurídico, não importa se é vício da vontade ou vício social, o defeito sempre está na vontade, seja na formação da vontade, nos vícios da vontade, seja na manifestação da vontade, nos vícios sociais. Por outro lado, quando nós saímos dos vícios do negócio jurídico, que está lá na parte geral, lá do Código Civil, lá na teoria geral do negócio jurídico, e vamos lá para os vícios redibitórios, são tratados lá na parte geral dos contratos. O problema dos vícios redibitórios não está na vontade, nem na formação da vontade, nem na manifestação da vontade. O problema está no próprio objeto. Não é a vontade que nasceu defeituosa ou que foi declarada defeituosa, é o próprio objeto que contém defeito. Vamos entender a diferença? Olha só que interessante. Imagine que eu chego lá, estou comprando um relógio da minha vizinha, ok? E pergunto para a minha vizinha, esse relógio é de ouro? Pô, relógio um relógio brilhante, né? É um relógio dourado, da marca Rolex, né? Um tremendo de um relógio, né? Com muito brilho. Eu verifico e falo, poxa, mas espera aí, ó. Esse relógio aí é de ouro? Né? Vou perguntar, né? Melhor perguntar do que não perguntar e incidir em erro. Resolvo perguntar. A minha vizinha, cansada de saber que aquele relógio não é de ouro, vai lá e fala para mim, André, é de ouro sim, pode levar. Olha só que interessante. Eu vou lá e compro o relógio. Chego em casa e descubro depois que o relógio não era de ouro. A minha vizinha me enganou. Ela sabia que não era de ouro o relógio, viu a minha cara de idiota, falou, eu vou enganar esse trouxa fácil, não é mesmo? Olha aqui, ó, pode levar, é de ouro. E eu caí que nem um pato mesmo, levei o relógio. Observe, meus amigos, aquele relógio tem algum defeito? Preste atenção na pergunta. O relógio tem algum defeito? O objeto tem algum defeito? Ele é um relógio da marca Rolex, é um relógio dourado, feito lá de latão, né? Uma edição especial da Rolex para pobres, não é mesmo? Acredito que nem exista, né? Um relógio Rolex que não seja dourado, que não seja de ouro, mas vamos colocar. Ele vendeu, mas defeito mesmo existe no objeto? Não. Ele apenas não é no material que ela havia falado. Mas existe algum defeito no objeto? Não. O defeito não está no objeto, o defeito está na formação da minha vontade. Isso é vício do negócio jurídico. Em especial, que vício que nós temos aí? Quando eu sou induzido a erro por outra pessoa, nós temos dolo. Então, observe, quando nós estamos estudando erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores ou simulação, nós estamos diante de vícios do negócio jurídico. O problema não está no objeto. O problema está ou na formação da nossa vontade ou na manifestação da vontade. Mas sempre o problema está na vontade. Agora observe. O mesmo exemplo com o relógio. Vou lá e estou comprando o relógio da minha vizinha. O relógio, tudo bem, o relógio é de ouro. Minha vizinha fala que não, está tudo em ordem.
Eu vou lá e compro o relógio. Chego feliz da vida em casa. Vou lá, ela